Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muito respeito que nós estamos iniciando a série de vídeos dessa semana, cujo tema será a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar para uma semana de muita profundidade, de muita reflexão, de muitas decisões, meu irmão, minha irmã, em prol do reino de Deus. Porque vai ser uma bênção muito grande estar recebendo você aqui no canal. Mas para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. Eu queria começar te perguntando se você acredita no amor de Deus por você e pela humanidade. Você, meu irmão, minha irmã, acredita no sacrifício que Deus fez enviando seu próprio Filho para poder morrer na cruz do Calvário por nós, por nossos pecados? E seu sangue nos remiu, nos lavou, nos salvou, nos libertou, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Saiba, meu irmão, minha irmã, que Jesus te ama. Ele quer você ao lado dele. E essa semana, a data de hoje, para termos esse encontro pessoal com ele durante a Semana Santa. Então, a reflexão de hoje vai ser no Evangelho de João, é o capítulo 3, versículos 16 a 17, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Jesus colocou no meu coração uma forma diferente de fazer essa reflexão. Ele colocou uma história no meu coração que nós devemos compartilhar aqui nessa data. E nós podemos comparar o amor de Deus pela humanidade a um jovem bêbado que tinha acabado de sair da noitada e ele pega seu carro de forma desgovernada, ele consegue chegar em sua casa, mas quando ele está chegando, ele acaba subindo no meio-fio ali de frente para sua casa e bate numa lixeira e acorda um vizinho que está à sua frente, que levanta de sua cama e percebe também que seu filho, também de 18 anos, ele também se levanta e ele abre a cortina e vê aquela cena daquele jovem bêbado, provavelmente drogado, e ele tentando subir as escadas para poder acessar a porta da casa dele, mas ele já é recebido pela sua mãe, que questiona o porquê que ele está chegando daquela forma, de forma completamente desequilibrada, um jovem bêbado, provavelmente drogado, e ali ele totalmente alterado, agressivo, ele também se vai contra a mãe dele e também esbraveja. Ele não chega a entrar na sua casa, mas ele sai da porta da sua casa, desce as escadas. E esse homem, esse vizinho, observava aquela cena. Ele olha para o seu filho que está ali diante dele, que tinha acabado de acordar, e fala para o filho dele, olhando nos olhos dele: vá lá, acompanhe esse jovem, que esse jovem está completamente fora de si. E esse jovem, ele abre a porta da sua casa, esse jovem vizinho, e vai ao encontro desse jovem bêbado e drogado. E ambos entram dentro desse carro. O jovem vizinho fala para ele: não faça isso, você não tem condições de dirigir esse carro, você está bêbado, provavelmente você está drogado. Mas ele simplesmente ignora as palavras do jovem vizinho, vira o carro batendo no meio-fio, batendo nas latas todas e sai em alta velocidade rumo às ruas daquela cidade. E a cada vez que o jovem vizinho fala para ele: para esse carro, você está desgovernado, você não tem condições de dirigir esse carro, você já não está enxergando nada à sua frente, você não tem condições de estar na direção desse veículo, ele grita com o jovem vizinho: não fale isso para mim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ele perde o controle do carro e bate no muro de uma casa. O muro dessa casa, ele cede. Infelizmente, lá dentro dessa casa tinha uma mulher grávida, uma criança de 5 anos e seu marido. Naquela colisão, tanto a mulher quanto o seu filho que estava em seu ventre, como também a criança, elas ficam debaixo dos escombros
E o marido, diante daquela situação toda, ele percebe que os três faleceram naquele momento. E o marido de joelhos, ele desesperado, ele não sabe o que fazer. O jovem bêbado, ele sai do carro junto com o jovem vizinho, observa aquela cena. O jovem bêbado, meu irmão, minha irmã, ele ajoelha no chão, desesperado, ele não consegue perceber o que ele acabou de fazer. Ele acabou de tirar 3 vidas por conta da sua inconsequência, dos atos que ele fez na bebida, na noitada, nas drogas. E ali ele desesperado, uma movimentação começa a acontecer social em torno daquele veículo que acabou de sofrer esse acidente. E a polícia chega e vê esse jovem bêbado, drogado, ajoelhado e o jovem vizinho ao lado dele. O policial ele chega para os dois e olha para eles, sem saber o que tinha acontecido. Ele pergunta: o que aconteceu aqui? O jovem vizinho olha nos olhos do policial e fala: pode me levar, eu sou o culpado, eu assumo a culpa dele. O policial ele vê aquela cena e diz: não tem lógica isso, porque claramente esse jovem que está ajoelhado, ele está bêbado, ele está alcoolizado, ele está drogado, ele não tem condições de se controlar. Mas o jovem vizinho novamente diz: pode me levar, que eu estou assumindo a culpa por aquilo que aconteceu. O policial, ainda incrédulo, o põe dentro da viatura e já há uma comoção social. As pessoas querem de alguma forma atacar esse jovem vizinho. Eles estão jogando ali frutas podres, estão jogando pedras na viatura, e a polícia ela sai dali e vai para a delegacia. Quando eles chegam na porta da delegacia, há também uma comoção social. Eles abrem a porta do carro para poder tirar o jovem vizinho e o escoltam até a entrada da delegacia, mas o jovem vizinho ele recebe tomates, bananas, pedradas e já começa a ser flagelado naquele momento, começa a sentir o peso daquele momento onde ele assumiu a culpa por aquele delito que ele não cometeu, porque ele é inocente. Ele entra dentro da delegacia, o delegado recebe, as forças de segurança recebem e pergunta o que houve para ele, para o jovem vizinho. E o jovem vizinho diz que ele assume a culpa por aquilo que aconteceu. E eles o questionam: mas por que você está fazendo isso? Porque claramente tinha um jovem bêbado ao seu lado, um jovem drogado, e certamente era ele que estava dirigindo aquele veículo. E ele simplesmente fala: eu assumo a culpa por aquilo que ele fez. E ali os guardas, as forças de segurança, com toda aquela pressão social que está acontecendo, começam a bater nele, começam a, de alguma forma, castigá-lo por aquilo que ele fez, porque eles também não sabiam exatamente o que tinha acontecido, eles não viram, e começam também a castigar aquele jovem vizinho. E ele é castigado durante várias horas, e eles deixam ele numa cela, e no outro dia, ele totalmente machucado, totalmente humilhado pelas circunstâncias, ele é inocente, eles o pegam, colocam uma outra roupa nele por conta daquela outra estar toda rasgada pelos flagelos que aconteceram no dia anterior e o levam para o tribunal. Há uma comoção social gigante porque 3 vidas foram tiradas, inclusive de uma mulher grávida que perdeu seu filho, que também foi morto, e também a sua filha que ali estava. E eles vão para o tribunal e ali tem a comoção social, todas as pessoas injuriando o jovem vizinho, e o juiz inicia ali o julgamento e pergunta para o jovem vizinho: o que você fez? Ele simplesmente olha para o juiz e diz: eu assumo a culpa por aquilo que aconteceu. O juiz o indaga novamente: foi você que fez isso? E ele repete exatamente a mesma fala: eu assumo a culpa por aquilo que aconteceu. E ele é sentenciado, meu irmão, minha irmã, à morte. E um veículo já está lá na porta, parado, e quando ele sai, algemado, escoltado pelos policiais, toda a sociedade, todos aqueles que ali estavam, continuam injuriando, tentando alcançá-lo, tentando bater nele. Algumas pessoas conseguem atingir a cabeça dele, ele já está machucado, tudo aquilo que ele passou no dia anterior, mas eles o colocam no carro e levam para o lugar onde vai ser executada a sentença de morte.
E diante da comoção social, meu irmão, minha irmã, que há diante desse caso, eles vão televisionar essa situação toda. E naquele momento que o jovem vizinho estava sendo executado, meu irmão, minha irmã, aquele jovem bêbado, aquele jovem drogado, se encontrava diante da tela da televisão, vendo o julgamento, batendo no seu peito aos prantos, dizendo: o que foi que eu fiz? Ele é inocente. Ele assumiu o meu lugar naquela sentença de morte. Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso que Deus fez por nós. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder vir a esse mundo, para poder se entregar por nós. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele não teve um só pecado, ele é inocente. E ele foi flagelado no processo da cruz do Calvário. Subiu naquela cruz de espontânea vontade e assumiu sobre si todas as nossas faltas, todas as nossas fraudes, todos os nossos erros. Ele morreu por nós, meu irmão, minha irmã. E o seu sangue nos lavou, o seu sangue nos remiu e nos libertou. Era para nós, meu irmão, minha irmã, estarmos naquela cruz. Era para nós estarmos sendo sentenciados à morte, mas ele inocente. Meu irmão, minha irmã, ele subiu naquela cruz para se entregar por nós. Eu queria dizer para você agora que Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Ele te ama muito, a ponto de colocar seu próprio filho nessa situação, porque ele amou tanto a humanidade que ele entregou o seu próprio filho para nos libertar. E a minha pergunta para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, qual que é a sua posição a respeito disso? Qual é a minha posição a respeito disso? Nós estamos vendo Jesus assumindo sobre si o meu pecado, o meu erro, diante da tela dessa televisão. E o que eu faço a esse respeito? Nós não podemos ficar insensíveis a essa cena. E qual a nossa posição? Nós estamos sensíveis àquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos sensíveis por esse amor que transcende todo entendimento. Ou de fato nós somos orgulhosos para poder ver toda essa cena de Jesus Santo, o nome que está acima de todo nome, ser morto por nós e isso não fazer nenhuma diferença na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Essa reflexão dessa manhã, se de alguma forma essa mensagem ela está atingindo o seu coração, se você sente no seu coração que Jesus quer falar algo, se você sente que você está sentindo que você não pode ficar insensível a isso que está acontecendo, você não pode ficar insensível a esse sacrifício que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós, meu irmão, minha irmã. Junte-se a mim, junte-se a nós aqui, que nós faremos uma oração para poder mostrar exatamente para Jesus que nós estamos com o coração aberto, que Ele pode falar, que nós queremos uma experiência com Ele nessa manhã de terça-feira. Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, Pai, por essas inspirações. Te agradecer, Pai, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Quero te agradecer primeiramente, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não somos merecedores, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos comprado, Pai, com o seu sangue, Pai, o sangue do Cordeiro, Senhor Jesus. E nós queremos, Pai, dizer para Ti que nós somos sensíveis a isso nessa manhã de terça-feira, Senhor Deus. Nós somos sensíveis àquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós queremos, Pai, nos prostrar diante de Ti agora e colocar diante de Ti todas as nossas fraudes. E declarar, Senhor Jesus, com a nossa boca que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor da nossa vida, é o nosso libertador. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o Senhor da nossa vida e nós queremos entregar o nosso coração, as nossas fraudes. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti agora, nessa manhã de terça-feira. Queremos voltar para Ti, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos que o Senhor nos ama, Pai. Nós queremos estar ao Seu lado, Senhor Jesus, fazendo as Suas vontades. É isso que nós pedimos, em Seu nome, meu irmão, minha irmã. Nós pedimos em Seu nome, meu Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que essa palavra, essa mensagem que Jesus colocou no meu coração, certamente falou ao seu coração, porque ela falou muito ao meu. Queria desejar uma terça-feira abençoada para você, que você tenha um dia iluminado,
Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo amanhã. Até mais, obrigado pela sua presença.